Aliás, setembro é o mês do rádio, mês do radialista, por isso eu convidei a Verônica Santos, a VV, que é da Rádio Nativa, para a gente bater um papo aqui sobre rádio, para saber como é que ela faz, porque a Nativa tem milhões de ouvintes agora, está batendo recorde atrás de recorde. Eu quero agradecer a sua presença aqui, VV, e saber qual que é o segredo seu, da Maiara, para ter tanta gente ligada na Nativa. Bom dia e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Quando você me fez o pedido, eu falei, com certeza, vou lá para a gente bater um papo bacana. E eu acho que o segredo é você ser apaixonado pelo que faz, você fazer com amor, né? Então, quando você faz algo com amor, isso reflete, né, no seu trabalho. Agora, o que mudou, Verônica, de quando você começou? Não sei se chama você de Verônica ou de VV. Tanto faz, faz, Verônica, né? VV. Vou chamar de VV porque eu já sou íntimo, né? O que motivou você a falar assim, poxa vida, eu vou trabalhar em rádio? Menino, eu tenho uma história com rádio bem diferente de muitos locutores, porque toda vez que eu vou ouvir um locutor contando a história, sempre tem aquela história assim, quando eu era criança, eu brincava com rádio, eu pegava microfone e eu falava. E, para ser sincera, eu sempre fui muito tímida. Eu nunca tive sonho de trabalhar em rádio. E as coisas na minha vida, elas aconteceram, né? E eu casei muito nova e eu conheci o meu ex-marido dentro de um estúdio de rádio. Ele fazia um programa de rádio, era uma rádio gospel. E aí foi o meu primeiro contato com rádio. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer ainda da vida. Mas quando eu vim para Campinas, foi em 2010... De onde você é? Eu nasci em São Paulo, mas eu morei em todo canto. Já morei em Morungaba, uma cigana. Morei em Bragança Paulista, já praticamente cigana. E aí, quando eu cheguei em Campinas, eu comecei a trabalhar, né, com eventos, e aí eu fui convidada para ser promotora de rádio, né, para poder ser as modelos da rádio. E quando eu vim trabalhar na educadora, aí eu fazia esses freelas, né, para educadora, com o pessoal, e neste período surgiu uma vaga para trabalhar aqui no grupo. O Grupo Bandeirantes foi o meu primeiro emprego CLT, meu primeiro registro foi aqui. E aí eu comecei a conhecer rádio aqui, né? Então, quando me perguntam assim, quais são as minhas referências de rádio, eu sempre vou falar dos locutores daqui, que eu aprendi, foi com eles, né? E aí eu entrei aqui em 2012, né? Eu fui contratada para ser telefonista na época, na Nativa. Na época que era um estúdio bem pequenininho ainda, né? Era dividido ali. E aí eu comecei como telefonista e fui amando, conhecendo mais um pouco do rádio, como que funcionava, tudo. E eu comecei a me abrir mais, a espantar um pouquinho da timidez, porque eu sou um pouco tímida, né? Mas eu fui aprendendo a lidar com isso e com as pessoas que estavam aqui. E aí eu fiquei 1 ano na Nativa e depois de 1 ano chegou a Band FM. E aí, quando chegou a Band FM, o coordenador na época falou assim para mim, eu trabalhava à tarde na Nativa, ele falou para mim assim, vai surgir uma vaga na Band FM para fazer horário da manhã, junto com o Rick Dias. Se você aceita, porque aí você faz de manhã a Band FM e à tarde você faz a Nativa, também como assistente de estúdio. Eu falei, na hora, aceito sim. Então, eu vinha para a rádio, eu ficava o dia inteiro aqui. Então, foi um intensivão de rádio. Não tem como não gostar do rádio, né? Agora, o que é que você faz para manter a fidelidade dos seus ouvintes? Porque, que hora você faz na Nativa? Das 8 às 11 da manhã. Das 8 às 11. Porque, antigamente, os meninos aqui não são tão antigos quanto eu, mas são antigos também de rádio, né? Estou com... com alguns anos aí. Os anos 10 antes de Cristo. Antigamente o camarada tinha que ter uma voz bonita, assim, impostada, que as meninas ficavam apaixonadas, vinham na rádio para conhecer o cara, se decepcionavam com aquela voz, Michel não batia. Fine, né? Grande Michel Fine, grande amigo Michel Fine, que já não está mais aqui entre nós. Mas o que é que você faz? Bom, você é uma moça bonita, né? Mas o que é que você faz para o cara não porque não mudar de rádio. É tão fácil mudar, não é, VV?
É muito fácil. Ainda mais hoje em dia que você tem uma facilidade, né, de... Tem muita opção, né? É muita opção e a gente está muito preso também às nossas redes sociais, que é tudo muito imediato, tudo muito rápido. Hoje você acelera vídeo, você não tem mais muita paciência para ficar ouvindo, né? Mensagem mesmo, né? De WhatsApp. De WhatsApp. Na velocidade 2 e olha lá. Exatamente. Então a gente está tudo assim, ó, no imediatismo. E eu acho assim, a gente foi evoluindo junto com a tecnologia, tentando agradar um pouquinho, né? E como é que eu enxergo? Eu enxergo o programa Dia a Dia como um show. Né? Quando eu vou num show de um artista que eu gosto, eu quero ser surpreendida. Eu sei as músicas que ele vai cantar, eu já sei tudo, praticamente, o que ele vai fazer, a programação, tudo certinho, mas tem algo que ele faz ali naquele dia, que é que ele faz ali que eu vou falar, nossa, isso aí foi diferente. É o que vai marcar aquele show. É o que vai marcar aquele show. Então eu encaro o programa Dia a Dia como um show. E eu nunca deixo assim nada redondo preparado. Então sempre no improviso. Então o rádio é muito de improviso, né? Eu gosto muito das pesquisas que vocês fazem lá. Fico inventando. Outro dia, eu não sei se foi ontem ou outro dia, você queria trocar o marido ou a mulher por $1 milhão. Mas que coisa é essa, Vivi? Então você trocaria? Eu não. Por $1 milhão? Eu acho que $1 milhão é muito pouco, né? Não, Você trocaria? $1 milhão é muito pouco, dá o quê? Quase 6 milhões de reais? Eu tinha um ouvinte que falou assim, eu trocaria porque depois que o homem gosta de mulher com dinheiro, ele ia voltar correndo pra mim. Verdade. Ela não falou isso? Falou, desse jeito. E eles mandam, né? Aí teve um outro que falou assim, eu trocaria minha mulher, né? Porque, olha, com $1 milhão na conta, a gente tem a mulher que quiser. Errado não está. Agora, então... Vivi, o que é que fez você também... bandear para o lado do atletismo, porque eu vou contar o segredo aqui da Vivi. A Vivi vai participar de uma maratona em Colônia, na Alemanha, no mês que vem. E ela, para participar de uma você não fala assim, olha, eu vou. Você acorda e fala assim, bom, a partir de hoje eu sou maratonista. Não é assim que funciona. Vou correr agora no domingo 42 quilômetros. Como é que é essa história, Vivi? A corrida entrou na minha vida, assim, muito doido. O meu noivo, né, quando eu conheci, ele era atleta de boxe, né? E aí, todo atleta de boxe, você precisa manter o peso, você precisa estar ali, tem a pesagem, né, tudo. Cuidado com a refeição. Cuidado com a refeição. E aí, aquela loucura, era uma semana para poder perder não sei quantos quilos. E aí, ele falava, vamos correr lá na lagoa, vamos dar uma volta. E eu sempre tive uma boa resistência, né, para esporte de endurance. E aí, eu comecei a gostar, né, eu fazia os exercícios, mas quando eu peguei o gosto mesmo, quando eu ganhei, a culpa foi do Grupo Bandeirantes, viu? Porque eu ganhei uma inscrição pro Circuito Corre, que sai ali da Decathlon, vai lá pro Entreverdes e tal, para correr 5 quilômetros. Então, eu peguei uma inscrição para mim e uma para o meu noivo, e a gente fez. Eu participei da primeira corrida, né? Foi em 2018 isso, e eu adorei. Falei, nossa, é diferente você pegar um dia e só sair e dar uma volta ali na lagoa. É diferente, porque a vibe da corrida, né? A energia que tem da turma que tá lá, você encontra pessoas de todas as idades, né? Você fica maravilhado. Eu amei. Aí depois disso eu não parei mais, até que eu encontrei a minha assessoria. Foi uma indicação também. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com a minha assessoria de corrida, do Pedro Barban. E aí eu comecei os treinos de verdade. Então, a corrida começou na minha vida a partir de 2020, de verdade, porque eu treino religiosamente de 3 a 4 vezes por semana corrida. Desde 2020. E tem 6 anos, né, que eu corro mesmo. E aí, agora que eu decidi fazer uma maratona. Já estou acostumada a fazer a meia maratona, que a meia maratona é a distância de 21 quilômetros. E aí eu falei, agora está na hora de fazer uma maratona. Agora eu vou encarar os 42 quilômetros. E aí é diferente, né? Você precisa treinar para poder você estar... no dia da prova, pronto para encarar, porque você vai passar ali 3 horas e meia, 3 horas e 40 correndo. Mas deixa eu fazer uma pergunta técnica. Você entra numa maratona para ganhar a maratona ou só para participar?
Então, eu sou atleta amadora, né? Então, eu não tenho nem condições de ganhar uma maratona hoje, por enquanto, porque o meu nível é bem ali, é lutar contra o meu corpo mesmo, né? Tem as pessoas que vão para competir, inclusive algumas provas tem a diferença. Então, é igual quando você vai assistir a São Silvestre. A São Silvestre tem o pessoal da elite, né? Tem a pessoal da elite, né? E tem os outros corredores atrás. Eu sou os outros corredores. Mesmo que vamos supor que se eu conseguisse correr mais rápido do que a elite, eu não subiria no pódio. O que você faz? O que você tem que fazer para fazer parte daquele grupinho que sai na frente lá? Eu tenho que ter um tempo de corte. Tá. Então você tem que ter uma prova oficial. E nessa prova oficial você tem que ter um tempo que se encaixe dentro da elite, né? Então, para 21 quilômetros, eu acho que você tem que fazer 21 quilômetros em 1h20 e alguma coisa ali para você se encaixar na elite. Só os rápidos saem na elite. Entendi. Aí você tem que estar ali dentro do padrão. E o que faz? Eu imagino que você tenha encontrado muitos quenianos nessas corridas. O que faz esses caras ganhar tudo, o VV? Os quenianos, é até bonito de ver, né? Que eles correm sem fazer careta, né? Eu estava assistindo no sábado passado, teve a maratona de Sydney. E aí tava lá o Kipchoge, né? Que é o corredor famoso, né? Hoje ele não faz mais o tempo que ele fazia há uns anos atrás, mas mesmo assim ele fez a maratona em 2h08. O campeão da maratona de Sydney fez em 2h06. 2h06. Pra você ter uma ideia, eu fiz 30 quilômetros no domingo passado para 2h27. A elite da maratona fez 2h06, os 42 quilômetros. E o que faz o queniano é igual... eu vi uma vez uma entrevista da Raquel Castanharo e ela fala assim, o Brasil é o país do futebol, né? A criança nasce já com uma bola, querendo jogar, né? A gente tem vários jogadores que eles se espelham e tal. E no Quênia são os corredores. Então, o futebol deles. É o futebol deles. A cultura leva a corrida e eles treinam muito para isso. Agora, o VV, qual que é o maior adversário? É o adversário, é o calor, é o calçado, é o percurso, o vento? Tudo isso faz parte, né? Mas na corrida, o maior adversário é você mesmo. É você mesmo, porque às vezes você treina direitinho, chega lá, você encontra todos esses obstáculos. É o vento, é a umidade, né? Que faz com que você caia o seu rendimento, é você não se hidratar direito, é a sua suplementação durante a corrida que você não fez. Enfim, então, o maior adversário é você mesmo, porque a corrida ela é um esporte individual. Por mais que você esteja, em algum momento, competindo com alguém, sempre vai ter o lance do seu preparo físico, daquilo que deu errado. Não tem treinador para ajudar, né? Não tem o treinador, nem pode. Nas corridas, o treinador não pode ficar ali do lado falando, olha, vai, porque senão você é desclassificado caso você chegue nas primeiras posições. Falar um pouquinho sobre essa prova que você vai participar na Alemanha, em Colônia, VV. Essa prova, como é que você descobriu que tinha uma maratona lá? Você falou, não, essa eu vou encarar. É que assim, nós corredores, né, para os que estão aí já há algum tempo, depois você acaba descobrindo que existem as majors, né, que são as maratonas famosas no mundo. São 6, agora 7 com Sydney, provavelmente vem mais 2. E quando você completa essas maratonas, né, tem Berlim, tem Londres, tem Chicago, tem Nova York, tem Tóquio e tem mais uma que eu esqueci agora. Mas Boston, que é a famosérrima. E agora Sydney. Aí, para você entrar nessa competição, nessas majors,
É como se fosse participar de um jogo da Mega Sena, porque você é sorteado, é o mundo inteiro concorrendo. Entendi. Além de você entrar num sorteio, depois você paga, e não é barato para você entrar em uma dessas. E o meu sonho sempre foi conhecer a Alemanha. Sempre quis conhecer a Alemanha, tal. E lá na Alemanha vai acontecer a Maratona de Berlim, que eu acho que agora no final de setembro tem a maratona lá de Berlim. Eu me inscrevi nesse sorteio, não fui sorteada, né? Como 99% das pessoas aqui. Dos mortais. Os mortais. Não fui sorteada. Só que eu falei, a minha viagem já está marcada e eu quero fazer uma corrida lá. Isso lá em dezembro. E aí eu fui procurar os lugares ali próximo que tivesse alguma corrida, nem que fosse 10 quilômetros e tal. E eu encontrei essa maratona em Colônia. E aí eu vi vários vídeos e tal, falei, por que não? Eu vou estrear, porque é a primeira vez que eu vou correr 42 quilômetros, eu quero estrear num lugar que é diferente, que lá é plano também, né? E para ser uma experiência única. E é assim, você começa a correr e não para mais. Não para mais. É um vício, é uma cachaça? Praticamente, é. Qual que é a cachaça maior, o microfone ou o tênis para correr? Agora eu peguei. Eita, nós! Olha, eu acho que, assim, o microfone hoje eu tô mais habituada, né? Então, é um vício que o organismo já tá adaptado, já faz de olho fechado. É igual o repórter de televisão, ele levanta de madrugada, abre a geladeira, acende uma luzinha e já começa a falar. É desse jeito, é no automático e vai embora. Agora, o tênis é algo assim que precisa de preparo, né? Então, você precisa buscar. Se você não treinar, você não consegue. Apesar que 42 quilômetros você até consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer 42 quilômetros, né? Andando, você vai gastar, sei lá, umas 10 horas pra fazer, enfim, não sei. Eu vou te falar, viu? Eu tô pagando um menino pra correr na Lagoa do Taquaral pra mim. Você dá o relógio pra ele, eu não emagreci nada. Vivi, pra terminar, eu sei que você tem aí muito trabalho ainda e queria que você falasse dessa marca da Rádio Nativa, esses tantos de ouvintes aí. Queria que você falasse desse momento que vocês estão vivendo lá. Olha, a Rádio Nativa, eu sempre falo que ela é uma rádio apaixonante, ela é uma rádio viciante. Você começar a ouvir, eu tenho certeza que você vai parar e vai se sentir abraçado, porque a Nativa é isso. A Nativa é uma rádio que abraça o ouvinte, tem um carinho especial com o ouvinte e a gente recebe isso de volta diariamente. A gente tem uma certa intimidade com pessoas que a gente não conhece pessoalmente. É igual o ouvinte agora tem acesso às redes sociais, consegue ver a nossa cara, tudo. Mas eu acho que é esse carinho, né, que a gente tem tanto para realizar o trabalho, porque é tanto no rádio quanto na corrida, né? É uma maratona. Você tem que ter, né, essa dedicação, essa paciência também, né? E quando você junta tudo isso, e amor também pelo trabalho, quando você junta tudo isso, é como eu disse, o resultado, ele aparece, né? Porque hoje em dia, música você ouve em qualquer lugar, você monta a sua playlist e você faz. Verdade. Mas você precisa do diferencial, você precisa daquilo que você encontra na sua playlist ali. Você precisa de ter uma conversa, você precisa ouvir uma palavra, né? Uma palavra amiga, um conselho, um ouvinte que vai lá dividir a experiência também. Então, quando você ouve aquilo, você se identifica. Então, acho que a Nativa é uma rádio que se identifica com os ouvintes. E tem um lance legal também pra gente terminar, o VV, o lance da música também. Quando a gente ouve alguma música, ela sempre remete a alguma coisa, né? Às vezes é um momento triste, mas sempre tem uma lembrança, né? A música não é uma coisa solta, né? Não. A música, ela, como você disse, ela faz a gente lembrar, ela é memória, né? Então, é igual perfume também. Você passa num lugar, você lembra do perfume de alguma coisa, olha, volta no passado. A música faz você lembrar de momentos, né? Ela grava momentos. Então, com a Nativa, né? Por mais que a gente conheça a maioria das músicas, quando toca uma música diferente,
ou então uma roupagem diferente, você vai ouvir o Evidências com um artista novo, um Murilo Huff, cantando, por exemplo. Você fala, eu conheço essa música, nossa, mas cantada na voz desse artista... Ouvir essa pegada como que é, né? Que diferente, que legal que é. Então dá aquela renovada. Verônica Santos, VV, locutora, maratonista, vai agora competir na Alemanha, né? Fraco não, viu? Poxa vida. Olha, muito obrigado, parabéns pelo mês aí do rádio, parabéns pelo seu trabalho e deixa um tchau aí para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quero agradecer os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Falei bastante, né? Que bom. A ideia era essa. A ideia era essa. E dizer que a Nativa FM, né, 89,3, quiser me ouvir lá, posso fazer meu jabá também, aproveita. Né? Das 8 às 11 da manhã estaremos por lá. E siga nas redes sociais também, né? Verônica Santos BR, Nativa Campinas.